free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look at a star. Arthur, recentemente a gente teve algumas mudanças aí nas condutas éticas com relação à reprodução assistida. O que mudou? Bom, inicialmente eu acho que foi um avanço a gente ter rediscutido a reprodução assistida de 92 para 2010, né? Então, só o fato de rediscutir os dados é um dado positivo, né? E algumas situações foram mudadas de 92 para 2010. A essência é a mesma. A gente tem um código de ética bastante conservador, onde considera-se o início da vida o embrião, onde é proibido o descarte de embriões, onde continua proibido a seleção social do sexo e também aonde está, de uma forma um pouquinho mais evoluída, afirmado que os casais homossexuais têm direito a terem filhos. Então é ético indicar a reprodução assistida para casais homossexuais, tanto masculinos como femininos. Né? Um outro dado que eu acho que é importante colocar, e não sei se foi bem entendido, e não sei se realmente veio ajudar as clínicas de reprodução, é o limite dos embriões a serem transferidos em função da idade da mulher. Né? No Código de 92, considerava-se um limite de 4 embriões independentemente da idade. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina adota que mulheres com menos de 35 anos podem transferir apenas 2 embriões. Entre 36 e 39, 3 embriões. E acima de 40, no máximo 4 embriões. Quer dizer, quanto mais velha a mulher, mais difícil é implantar. Isso a gente sabe, mas a ideia de se limitar o número de embriões é no sentido de tentar diminuir a incidência da gravidez múltipla, que é a maior complicação dos tratamentos de reprodução assistida. É que geralmente acontece, né? Todo mundo acaba tendo 2 bebês, 3 bebês. Esse é um problema, porque e tem que ser informado não só a classe médica, como também as próprias pacientes, né? É muito comum mulheres virem nos nossos consultórios pedirem reprodução assistida para aumentar a chance de gravidez múltipla, né? O que realmente vai contra todo o bom senso da medicina, porque os riscos de problema, eu não estou nem entrando no mérito social da gravidez múltipla, que não é simples você cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo, para ninguém. Né? Agora, independentemente disso, do ponto de vista médico, as complicações elas se multiplicam por 7 na gravidez múltipla e por 15 na gravidez trigemelar. Né? Então, é a grande complicação dos tratamentos de reprodução assistida. E o novo Conselho de Ética veio restringir e regulamentar o número de embriões a serem transferidos de acordo com a idade. Ok. Fora isso, não mudou grande coisa, né? Fora isso, foi resgatado, então, o direito das mulheres homossexuais a terem seus filhos, sem que haja necessidade de uma consulta prévia ao CRM, o que era feito anteriormente, e todo o processo de proteção ao embrião está mantido. Então, a seleção social, o descarte embrionário, tudo continua proibido como era antigamente. E quanto aos doadores, por exemplo, doador de esperma, doadora de óvulos, continua sendo anônimo no Brasil? Sem dúvida. Você não pode, por exemplo, ter um amigo e resolver que você quer ter um filho dele através de reprodução assistida, ou um casal de homossexuais querer ter o filho do primo, ou, enfim, de alguém conhecido ou amigo. Não, o que é ético e o que foi ratificado novamente, isso não mudou de 92 para 2010,
é que a ovodoação ela tem que ser anônima e sem fins lucrativos, né? Diferentemente da substituição temporária do útero, que é a chamada barriga de aluguel. Aí sim tem que ser entre primos ou parentes de primeiro grau, primos ou tios ou mãe ou filha, e também sem fins lucrativos. Então é ético, está novamente no Conselho Federal de Medicina a doação temporária do útero, desde que seja desta forma, entre parentes de primeiro grau, sem fins lucrativos. Agora, em outros países é diferente? Sim, em alguns países onde já foi discutido um pouco mais pela sociedade, a ovodoação ela pode ter um caráter comercial. Então as doadoras vendem os óvulos e as receptoras compram os óvulos. E na imensa maioria das vezes é mantido o caráter do anonimato, né? Agora, o que eu vejo tem sempre os dois lados, né, Isabel, no sentido que em países mais desenvolvidos talvez a miséria não é tão grande, né, e possa se comercializar tanto os óvulos como os espermatozoides. Num país como o nosso e em tantos outros países em desenvolvimento, eu tenho um pouco de medo também de se liberar essa comercialização, porque isso talvez possa ser uma exploração da nossa miséria, né? Então, infelizmente a gente vê nas ruas das grandes cidades mulheres vendendo seu próprio corpo por 10, 15, 20, 50 reais. Imagina se a gente oferecesse um pouco mais pelos seus óvulos, né? Eu acho que nesse ponto nós ainda não estamos preparados para haver uma comercialização. Se bem que esse problema é mais uma situação de dificuldade para os casais inférteis, porque a doação altruística, sem fins lucrativos, sem interesse nenhum de material genético dos óvulos e do sêmen, traz muitas dificuldades para os casais, como fila de espera e muita demora no tratamento no serviço público e também no serviço privado. Ok, a gente já volta. Nesse livro aqui é um João falando do outro. É o João Carlos Rodrigues, que é um jornalista que nasceu no Rio de Janeiro em 1949, ele é pesquisador, publicou vários livros, O Negro Brasileiro e o Cinema, Johnny Wolff, as 2 ou 3 coisas que você não sabe sobre o cantor Johnny Wolff, né? Foi editor da revista Filme Cultura e é também produtor de disco, roteirista, diretor de cinema e TV. Esse João, esse aí que eu tô falando, que é o João Carlos Rodrigues, tá falando do João do Rio. Nesse livro, João do Rio, Vida, Paixão e Obra, da editora Civilização Brasileira, do grupo editorial Record. Bom, o João do Rio, para quem não lembra, foi um polêmico escritor e jornalista que acabou indo parar na Academia Brasileira de Letras, porque ele tinha uma originalidade, né, nos trabalhos da imprensa e nos trabalhos literários, que acabou levando ele para a academia. Agora, ele também foi um sujeito que causou grandes escândalos no Rio de Janeiro do começo do século passado, né? Porque ele foi revelando, através das suas crônicas, enfim, do seu trabalho, um Rio de Janeiro que não era conhecido dos próprios cariocas, e também porque ele tratava com naturalidade o homossexualismo. Bom, João do Rio, que chamava João Paulo Alberto Coelho Barreto, né? O João do Rio foi realmente um homem à frente do tempo dele, e é importante conhecer a vida, a paixão e a obra do João do Rio. Esse é um livro meio ao contrário, né? Porque tem muito CD com canções e tal, que são canções criadas a partir da história de um livro, uma história famosa e tal. Esse aqui é o contrário. É uma história criada a partir das canções do CD Pequeno Cidadão, que são canções compostas pelos músicos Arnaldo Antunes e Edgar Sacandurra, que é do Exira, você lembra?
Tassiana Barros, que é ex-Gangue 90, e Antônio Pinto, que é um compositor de trilha sonora de filme nacional, muito bom, por sinal. Então, é a história das viagens do menino Peck e Tangará. Tangará é um uirapuru, um pássaro, que o transporta o menino Peck para conhecer mundos diferentes daquele em que eles moram. E eles moram no planeta X, onde as escolhas são tão importantes que existe até um Ministério das Interrogações comandado pelo ministro João Questão. E vai por aí. É muito legal esse livro, é claro que é um livro infantil, que na história enfoca o amor, o respeito à natureza, aos animais, as noções de higiene, educação, cidadania. Muito legal. As ilustrações são do Jimmy Leroy. A Fantástica Viagem do Pequeno Cidadão é da editora Leia. Rüdiger Isache é formado em Economia e Psicologia. Ele é jornalista lá na Alemanha. E ele viveu aqui no Brasil. Por 2 anos ele teve um centro de terapias no Brasil, né? Utilizando a sua experiência para demonstrar como equilibrar corpo, mente e alma, né? Que é o que todo mundo quer realmente. Então ele escreveu esse livro aqui, O Poder Invisível, né? Que é da editora Lua de Papel. E ele tem uma coisa muito bacana, porque ele acredita que a sorte e o azar não existem, pois tudo o que acontece revela o controle que nós temos sobre aquilo que nós mesmos atraímos. Então, por exemplo, você já parou para pensar por que tem uma determinada pessoa que tem sempre o mesmo tipo de problema, não é? Então, esse livro vai explicar, né? Rejeitando o acaso, ele vai explicar os conceitos como sorte e azar, lembrando que nada na nossa vida acontece aleatoriamente, e vai revelando os mecanismos do poder da atração que existe em cada um de nós. E ele faz isso em 10 segredos e apresenta situações da vida real e exemplos práticos da utilização dos 10 segredos. Cada um dos segredos ensina a desenvolver habilidades de uma nova consciência. Então, é um livro realmente imperdível, O Poder Invisível. Mas, Arthur, também existiram nos últimos anos alguns avanços nas técnicas e na própria reprodução assistida como um todo, não foi? Claro. Eu acho, Isabel, que a principal técnica revolucionária, se a gente puder dizer assim, nesses últimos 30 anos, foi a possibilidade de se preservar a fertilidade, né? Uhum. Você sabe que as mulheres, hoje em dia, e já faz muito tempo, né, estão retardando o seu futuro reprodutivo, né? Hoje em dia precisam estudar, precisam trabalhar, precisam entrar no mercado de trabalho, serem senadoras, serem presidentes da República ou presidentas da República. Então não dá para ter tudo, né? E isso tem levado a que as pacientes procurem o seu desejo reprodutivo um pouco mais tarde, né? E a gente não tinha solução a não ser falar que a reprodução vai contra a idade, a não ser estimular que as pacientes procurassem ter filhos mais jovens, né? De 3, 4 anos para cá, a gente conseguiu desenvolver com trabalhos inicialmente japoneses, né, a vitrificação dos óvulos. De muitos anos a gente consegue congelar sêmen com muito sucesso, né? Isso vem desde o reino animal. E a gente não conseguia uma tecnologia para congelar ovos, porque o óvulo é uma célula muito grande e com muito líquido. E quando a gente congela, o líquido vira sólido e esses cristais rompiam as membranas celulares de uma forma muito simples, né? Então a gente não tinha a tecnologia de preservar o gameta feminino, os óvulos. E de 3, 4 anos para cá, a gente tem conseguido com êxito vitrificar os óvulos, o que está mudando e vai mudar drasticamente as técnicas de reprodução, em 2 indicações. A primeira indicação, que é a preservação social
da fertilidade, que para mulheres com menos de 35 anos, idealmente, que ainda não casaram, que não arrumaram seu parceiro, ou que não se decidiram a ter filhos, poder preservar pelo menos 10 óvulos, esse é um número que a gente tem como ótimo, não é preservar 1 ou 2, é em torno de 10 óvulos, guardando uma chance de gravidez muito próximo aos óvulos a fresco, né? E, infelizmente, naqueles casos que também são cada vez mais frequentes, principalmente de mulheres com câncer de mama, muito jovens, e tem aumentado a incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens, que vão ser submetidas à quimio-radioterapia e que tem uma chance perto de 70% de ficarem inférteis após o tratamento quimioterápico. Também a gente lança a mão da preservação da fertilidade. Então elas podem se tratar, podem fazer a quimioterapia, grande parte delas fazer ainda a hormonoterapia, e esse tratamento demora mais ou menos 5 anos. Então, se o diagnóstico do câncer de mama foi aos 35, ela só vai poder voltar a ter uma chance de engravidar aos 40 ou mais. Aí, a reserva ovariana, com tudo isso, já está muito prejudicada. Ela pode lançar mão dos óvulos criopreservados. E, por fim, uma outra indicação muito interessante, e que não tenho dúvida que vai otimizar os tratamentos na feitura dos bancos de óvulos. A gente vai poder fazer as ovodoações com óvulos congelados. Da mesma forma que existe o banco de sêmen, está começando a se constituir o banco de óvulos. Então, atualmente, se há uma necessidade de um banco de sêmen, a mulher pode escolher com calma o sêmen perante todas as características, e o sêmen está lá e é dela. Isso não era possível com os óvulos. Isso vai ser possível, montar um banco de óvulos no mesmo feitio do banco de sêmen. Nossa, isso é super bacana, né? Isso é muito bom. E é uma coisa que, quando a gente fazia outras entrevistas que a gente fez alguns anos atrás, a estimativa era que ia demorar muito mais do que demorou, né? Não, isso foi realmente... E olha, e é uma técnica muito simples, que não requer um maquinário muito desenvolvido, e realmente os japoneses saíram na frente, e é uma verdade no mundo inteiro. Você sabe, Isabel, que todos os avanços em medicina, eles só são verdadeiros se eles são repetidos em vários serviços ao mesmo tempo, né? E esse foi um avanço que inicialmente foi muito duvidado, né? Mas que se provou em todos os serviços do mundo que funciona. Então a vitrificação coloca-se diretamente numa palheta específica no nitrogênio a menos 190, 198 graus Celsius, e a gente consegue vitrificar, que é um congelamento muito rápido do óvulo. Agora, a gente também tem os testes genéticos hoje, que também é uma relativa novidade, né? Claro. E eu quero que você fale sobre isso, mas é daqui a pouquinho, depois da nossa outra dica de livro. Ronaldo Wrobel é escritor e advogado. Ele nasceu em 1968 com esse nome, hein? Ele nasceu no Rio de Janeiro, e também é autor do romance Propósitos do Acaso e de contos reunidos em A Raiz Quadrada e Outras Histórias de Nossas Festas, Celebrações Judaicas. Bom, aí ele escreveu esse romance, que é Traduzindo Hannah, do grupo editorial Record, e se passa no Rio de Janeiro dos anos 30, né? E o mundo está caminhando para a Segunda Guerra. E no Brasil acabou de fracassar uma revolução, uma revolta comunista, e o governo Vargas começa a controlar os passos dos estrangeiros, como, por exemplo, os judeus que se concentravam na Praça 11. Então, ele conta a história, o livro de um imigrante polonês, Max Kuttner, que é um sapateiro que é obrigado a trabalhar na censura postal da polícia, porque ele tem que traduzir as cartas dos judeus do Yiddish para o português, para a censura poder entender, né? Então, ele está buscando aquelas loucuras de todo o regime totalitário, né? Cabelo na casca do ovo, né? Mensagens cifradas nas cartas e tal. Então, mas acontece que ele começa a se apaixonar por uma mulher que escreve cartas para a irmã.
que é a Hannah. E o Max vai se apaixonando por ela e fica obcecado por conhecer ela, né, pessoalmente. E aí você lê o romance, que é super legal e é imperdível, traduzindo Hannah. Face Oculta. Esse é o primeiro volume de uma série de 3 e esse trata da sexualidade. Os outros 2 vão tratar de psiconeurociência e de psicoses endógenas. É um lançamento da República Literária, é uma trilogia Face Oculta. O primeiro é a Face Oculta da Sexualidade, do Luiz Miller de Paiva e da Lina Nogueira da Silva. Isto também é fruto de 6 décadas, né? Essa obra é fruto de 6 décadas de experiência profissional do professor Dr. Luiz Miller de Paiva, que é médico, psiquiatra, psicanalista, endocrinologista e tem o reconhecimento acadêmico aqui no Brasil e no exterior. É um dos fundadores, inclusive, do movimento da medicina psicossomática no Brasil. Então, Face Oculta, Psiquiatria, Psicanálise e Neurociência, em 3 volumes, e o primeiro, A Face Oculta da Sexualidade. Você diria, Arthur, que o futuro da medicina está mesmo na genética? O futuro e o presente, né? O presente também. Já, porque, assim, do ponto de vista da medicina reprodutiva, sim, né, onde já é possível a gente fazer um painel genético completo no embrião. Né? Isso ainda não está disponível no nosso meio nacional, mas já é disponível em alguns serviços dos Estados Unidos. Então quer dizer que em breve, neste ano, a gente tenha isso disponível, porque é uma demanda dos casais que nos procuram. Eles não querem um filho, é óbvio, quem quer ter um filho pelo menos geneticamente perfeito. Né? E isso a gente está muito próximo de poder pelo menos dar essa resposta e afastar as principais doenças genéticas, que seria a síndrome de Down e outras síndromes que são as mais prevalentes no nosso meio. Quer dizer, não, peraí, afastar de que maneira? Afastar, pelo menos ter o diagnóstico. Se o casal quer ter um filho com síndrome de Down, é um direito dele. Tá. Eu não estou questionando isso, mas se ele quiser saber se dá possibilidade de ter um filho com síndrome de Down, ele pode escolher. Isso é mais fácil, né, Isabel? O que é mais difícil é o outro lado da genética avançando na medicina como um todo, né? No sentido de que desde do estudo do genoma, muitas coisas vêm se desenvolvendo e vêm se mostrando. E é possível a gente atualmente começar a mapear o indivíduo para o risco de doenças degenerativas comuns ou de doenças crônicas comuns, como o diabetes, as ateroscleroses, as doenças neurológicas, as doenças musculares, e vai ser possível, no futuro breve, a gente ter uma carteirinha genética de cada pessoa, indicando qual é o risco que aquela pessoa vai ter de desenvolver uma doença na vida adulta, né? Aí é uma situação um pouco controversa, porque existem doenças que a gente não pode prevenir. E será que é interessante que a pessoa viva 40 anos, por exemplo, e sabendo que com 40 anos ela vai desenvolver uma doença mortal, como a coreia de Huntington, que é uma doença neurológica, que dá para a gente saber geneticamente se essa paciente vai desenvolver isso? É questionável. Agora, do ponto de vista médico, eu não tenho dúvida em afirmar, Isabel, que o futuro da medicina é a medicina preventiva. Aliás, em todas as etapas, sim, é a medicina preventiva. Então, se a gente puder determinar que aquela pessoa vai ter, por exemplo, um quadro grave de diabetes ao nascimento, talvez a gente consiga mudar os hábitos de vida dela na infância, na adolescência e mesmo na vida adulta, para que ela tenha uma menor probabilidade de desenvolver o diabetes. Isso vale também para as doenças coronarianas, para as doenças neurológicas, né? O grande problema são aquelas doenças que a gente não tem como prevenir. Então, será que vale a pena saber e viver uma vida angustiada e lá na frente não poder fazer nada com alguma doença genética que venha a nos acometer?
né? Então, ainda estamos nessa dúvida, nesse dilema ético. Esse negócio é sério, porque, por exemplo, se eu souber que eu tenho uma grande tendência a ter Alzheimer, por exemplo, qualquer pequeno esquecimento que eu tiver depois dos 40, dos 45, dos 50, eu vou começar a achar que a minha doença está se desenvolvendo. E isso pode até, penso eu, não sei se, por favor, me corrija se eu estiver errada, pode até me levar a desenvolver mesmo a doença mais precocemente, ou não? Não sei. Tem um aspecto emocional, psicológico aí que é forte. Isabel, quem manda na gente é a nossa cabeça, né? Quem duvida disso, em algum momento, eu acho que há de concordar com essa afirmação. Agora, não sei se o poder da mente pode chegar ao ponto de você desenvolver Alzheimer se você não tem, né, o ponto a desenvolver. Agora, que você vai viver uma vida muito mais angustiada, claro, já não é poucas angústias que a gente passa, né? E o ser humano é muito sugestionado, né? E isso é verdade, né? Todo mundo tem medo dos mínimos detalhes. Claro. Você falou Alzheimer, que é realmente uma coisa super séria e quase que é uma doença terminal, mas muitas outras doenças muito menos graves do que o Alzheimer causam uma angústia muito grande da gente ter. Como agora ficou famoso o hipotiroidismo do nosso craque Ronaldo, né? Então, qualquer coisa vai ficar sugestionado ao hipotiroidismo, né? Por exemplo, que virou agora uma doença popular, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses avanços da medicina, mas eles não podem ser freados, viu, Isabel? Não tem como você frear, né? Não podem e também não devem, e não tem, né? A medicina tem que avançar e a sociedade tem que discutir se esses avanços cabem ou não cabem, né? Eu acho que cada um no seu lugar, né? Assim como a polêmica das células-tronco. A gente não pode impedir que isso se desenvolva, né? Agora, se vamos usar ou se não vamos usar, em quais situações, a sociedade médica tem que se posicionar e a sociedade civil também tem que se posicionar. E como é que está essa coisa da célula-tronco na pesquisa no Brasil hoje? Altos e baixos, viu, Isabel? Já teve com mais vigor e, infelizmente, os resultados iniciais num grupo muito pequeno de pacientes foram muito promissores do ponto de vista de doença cardiovascular e que não se comprovaram, infelizmente, em ensaios maiores, né? E o grande problema da terapêutica celular com células-tronco são as clínicas milagrosas, né? Então existem clínicas na Rússia, na China, sem dados nenhum, que vendem milagres, e aí é que é o problema, porque a gente não tem dados científicos comprobatórios. Os trabalhos científicos que mostram as melhoras, infelizmente, são ainda muito tímidos. E eu acredito que uma das razões disso foi o bloqueio durante muitos anos no país que mais produz desenvolvimento tecnológico ainda no nosso meio, que são os Estados Unidos, da proibição dos estudos em células-tronco embrionárias, principalmente na Califórnia. Isso foi revogado, acho que a questão de 2 anos. Então eu acredito que com novos estudos e com mais dinheiro envolvido na história, né, a pesquisa básica custa muito caro, a gente pode ter alguma luz no fim do túnel. Ok. Bom, mas voltando lá, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, voltando lá para a questão dos testes genéticos, eles já existem, já são realidade? Quer dizer, eu já posso, se eu quiser, eu posso ir procurar me informar, saber, fazer um teste desse, saber qual é o meu futuro, o que... Não. Isso, o que é possível hoje em dia é se estudar um painel cromossômico do embrião. No embrião, né? Inteiro. Isso é totalmente possível, né? E também é possível a gente ter alguma ideia de tendências a doenças crônicas. Por exemplo... Mas sempre você está falando no embrião, você não está falando num adulto. Não, no adulto ou também. Numa criança. No adulto também. Existem doenças gênicas muito raras e que são, infelizmente, de tratamento impossível, são mortais, que nem a Coreia de Huntington, que é uma doença neurológica
e que o indivíduo nasce absolutamente normal e a partir dos 40 anos ele desenvolve isso, né? Então a gente tem como pesquisar se, do ponto de vista nós adultos, é claro que não, quem já passou dos 40 anos não faz sentido, mas antes dos 40 anos, a chance que ele tem de desenvolver essa doença. Isso já é possível para várias doenças. As principais ainda não, que nem o diabetes ainda não está totalmente claro aonde, do ponto de vista genético, isso vai aparecer. As doenças cardiovasculares, quer dizer, do que mais se morre ainda não. Mas alguns tipos de câncer a gente já tem condições de estudar a probabilidade do desenvolvimento. Na mulher, o câncer de mama, no homem, o câncer de intestino, o câncer de próstata, isso já é possível de ser feito. Quer dizer, você já consegue, então, saber se a pessoa tem... Mas é a tendência, né? Não é uma sentença. Não, é claro, não é uma sentença, porque todo o desenvolvimento de qualquer doença, ela tem um componente genético e um componente ambiental. Né? Quer dizer, se você tem uma tendência maior a ter câncer de pulmão, se você não fumar, talvez você tenha menos chance, ou vai desenvolver um câncer de pulmão mais tarde. Agora, se você tem a tendência e fuma 3 maços por dia, bom, então, certamente. Então tem um fator ambiental, que também que leva muito em conta. Né? Claro, e hábitos, como você mesmo falou, se você sabe que aquela criança tem chance de ter diabetes, você pode controlar isso obesa, e tal. Mas do atividade. mesmo jeito que isso tem um lado bacana, que é o lado da prevenção, também tem o lado do estigma. Claro. De repente é mais um fator de discriminação dentro da sociedade. Aquele lá é o cara que vai ter a tal doença de não sei o quê, aquele é o... Não tem isso também? Não tenho dúvida, mas esses testes, eles quando forem feitos, e eles vão ser feitos, e eles vão ser validados, tem que se guardar o que tem de mais precioso na medicina, que é o sigilo médico. Porque eu não tenho dúvida que se isso for de domínio público, a estigmatização vai ser total. Como ela é, né? O ser humano claro. É muito estigmatizante, tem muita censura, né? E nas mínimas coisas. As pessoas muito obesas são estigmatizadas, as pessoas muito altas são estigmatizadas, não precisam nem ser doentes, né? Muito baixas são estigmatizadas. Se você sai daquele perfil que a sociedade coloca como normalidade, você já é estigmatizado. O que diria se a tua chance muito grande de desenvolver uma doença? Se tivesse uma carteirinha, né, dizendo que onde você poderia chegar. O né? grande problema é quando isso estiver estabelecido, isso for cobrado, não sei, pelas empresas empregadoras ou pelas... Né, porque eu acho que vamos chegar, quer dizer, eu não estou aqui visualizando... Né, o admirável mundo novo, mas eu não tenho dúvida que as empresas iriam contratar, por exemplo, de uma forma de visão científica que eu estou falando, né, pessoas com menor probabilidade de adoecerem. Né? E isso, não tenho dúvida que vai estar nesse painel genético. Né? É uma questão de tempo, na minha opinião. E a gente precisa se preparar, a sociedade precisa se preparar para discutir todas essas questões e regulamentar de alguma forma tudo isso, né? Eu fico um pouco tranquilo porque ainda o sigilo médico ele é mantido. Né? Por exemplo, você falou de situações estigmatizantes. As empresas elas não podem obrigar os seus funcionários a fazer, por exemplo, um teste de HIV. Né? Ou, quer dizer, então ainda isso é controlado, né? Ou fazer um teste se ele está usando drogas, né? Isso também é muito polêmico, né? Isso ainda está no livre-arbítrio de cada um, né? Mas eu não sei para onde que a nossa sociedade vai caminhar, né? Eu não sei se vai caminhar da forma mais democrática possível. Não é o que está aparecendo aí no mundo. É verdade, infelizmente não é mesmo. Bom, daqui a 20 anos a gente revê esse tape, né? E vamos tirar as nossas conclusões aqui dessa conversa que beirou a profecia também. Então tá bom. Arthur, querido, você tem alguma coisa a acrescentar? Quer dizer alguma coisa? Você tem que deixar seu site também, então, os nossos internautas. Eu queria, então, agradecer a oportunidade para a gente falar de temas tão atuais e tão importantes
principalmente para os casais que estão querendo engravidar, né, tirando um pouco a filosofia da história, não que seja menos importante, mas do ponto de vista prático, né, e deixar a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, que é a sociedade mais antiga na ginecologia, tem 62, 63 anos, à disposição de quem necessita qualquer tipo de informação, tanto médica como leiga. Né? E o meu site é só procurar no Dr. Google, Arthur Zick, D de dado, Z de zebra e de Isabel, K de que bom, que a gente pode responder algum tipo de pergunta e que estamos habituados a isso, Isabel. Ok. Muito obrigada, Arthur, e mais uma vez, parabéns pelo seu novo cargo, né? Há quanto tempo você é o presidente da 2 anos, sociedade? Né? São 2 anos. Eu costumo dizer que são 2 alegrias, quando entra e quando sai. Então a minha alegria já passou maior porque eu entrei agora no final do ano. Então agora eu tenho 2 longos e trabalhosos anos representando a sociedade de reprodução humana brasileira a nível nacional. Ok. Muito obrigada. Free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live